Ok, vamos mergulhar nisso. Imagina só o primeiro século. O Império Romano está no auge, mais uma das suas províncias, a Judéia, está pegando fogo. É uma guerra brutal, sangrenta mesmo, entre os judeus e os romanos. Um conflito que ia mudar a história para sempre. E é bem nesse cenário caótico que surge uma das figuras mais fascinantes e, olha, controversas da história. E essa é a voz dele, Flávio Josefo. Ele olhava para as histórias que contavam na época e via uma coisa que o deixava muito frustrado. Narrativas feitas não para contar a verdade, mas para bajular os vencedores ou então para demonizar os perdedores. Ele decidiu que alguém precisava contar a história de verdade. E essa pessoa seria ele mesmo. Mas aqui é que está o ponto central. Josefo não era um observador neutro de jeito nenhum. Ele estava lá, no meio do furacão, vivendo uma vida de contradições profundas. Pensa bem, um general que lutou pelo seu povo e, ao mesmo tempo, um historiador que escreveu sobre a proteção dos seus inimigos. Para a gente entender os escritos dele, primeiro a gente precisa entender a vida dele. E a vida dele foi completamente definida pela guerra. Nascido numa família da elite de Jerusalém, Josefo não era um estudioso trancado numa biblioteca. Nada disso. Quando a guerra estourou, ele virou comandante militar, um general liderando as tropas judaicas na Galileia. Ele lutou, foi derrotado e, numa reviravolta assim digna de filme, se rendeu aos romanos. Mas em vez de ser executado, ele acabou ganhando o favor dos futuros imperadores, Vespasiano e Tito. Foi levado para Roma, onde trocou a espada pela pena e começou sua segunda vida como historiador. E essa nova vida tinha uma missão muito, mas muito clara: contar a verdadeira história da guerra, pelo menos do jeito que ele viu. Agora, o que é bem interessante aqui é a clareza do propósito dele. Ele via as outras histórias como pura propaganda. De um lado, bajulação descarada aos romanos. Do outro, ódio puro contra os judeus. Ele se propôs a seguir um caminho diferente, um caminho baseado na sua experiência como testemunha ocular, buscando, nas palavras dele, sinceridade e justiça para os dois lados. Isso aqui mostra brilhantemente a ambição dele. Ele primeiro escreveu para o seu próprio povo, mas depois decidiu traduzir e expandir o trabalho para o grego, que era a língua universal do Império Romano. Ele queria que o mundo inteiro, não só os judeus, entendesse as causas, o desenrolar e as consequências devastadoras daquele conflito. Só que para explicar a guerra, Josefo percebeu que precisava ir muito, muito mais longe. Não adiantava só descrever as batalhas. Era preciso explicar quem eram aquelas pessoas que estavam lutando. Ele entendeu que, para um público romano ou grego, a rebelião judaica não faria o menor sentido sem o contexto de milênios de história. Então, ele começou do começo, literalmente do começo de tudo. Na sua grande obra, Antiguidades Judaicas, ele reconta toda a narrativa das escrituras hebraicas, desde Adão e a criação, passando por Noé e o dilúvio, até chegar nas figuras que fundaram o povo, Abraão e seu neto, Jacó. Ele estava, na verdade, construindo a base para que o mundo entendesse a identidade e a força da sua nação. E no centro de toda essa narrativa está este conceito, a aliança, uma promessa divina que, segundo Josefo, moldou o destino do seu povo, dando a eles um propósito e uma identidade única no mundo antigo. E a partir de Jacó, neto de Abraão, surgem os 12 filhos, que se tornariam os pais das 12 tribos de Israel. Esse número não é só um detalhe, sabe? É a própria estrutura da nação que Josefo estava explicando para o mundo romano. Bom, vamos passar para a questão final e talvez a mais importante. Por que quase 2000 anos depois a gente ainda fala sobre Flávio Josefo? Por que o trabalho dele sobreviveu? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, monumental. Fora das próprias escrituras, não existe fonte mais rica e detalhada sobre a história judaica e a Judéia do primeiro século do que os escritos de Josefo. Ele é como uma ponte indispensável entre o mundo bíblico e o mundo romano. Então, o ponto crucial é esse. Ele nos dá detalhes que não encontramos em nenhum outro lugar sobre figuras como Pôncio Pilatos, por exemplo. E o mais impressionante, a arqueologia moderna validou muitos dos seus relatos. Sua descrição detalhada da fortaleza de Massada, por exemplo, foi confirmada pelas escavações, o que dá uma credibilidade incrível à sua narrativa. E por ironia do destino, foram os cristãos que preservaram e copiaram seus manuscritos ao longo dos séculos, garantindo que sua voz não se perdesse no tempo.
Quando a gente compara com outros historiadores da época, que muitas vezes escreviam com base em fofoca e bajulação, a credibilidade do Joséfo, ainda mais depois das confirmações arqueológicas, se destaca demais. Ele não era perfeito, claro, mas sua busca pela verdade baseada no que ele viu o coloca em outra categoria. No entanto, e este é um grande no entanto, a história não o absolveu completamente. O legado dele é tão complexo quanto a vida que ele levou. E aqui está o dilema que define o Joséfo. Para muitos, ele é um herói prático, um cara que, ao se render, encontrou a única forma de preservar a história do seu povo para o futuro, oferecendo um relato que de outra forma teria se perdido. Mas para muitos outros, especialmente dentro da tradição judaica, ele é visto como um traidor, um oportunista que abandonou a luta, se aliou ao inimigo e viveu confortavelmente em Roma com uma pensão do Estado, enquanto sua terra natal queimava. As duas visões existem, lado a lado, até hoje. No fim das contas, talvez ele tenha sido os dois. Um homem complexo, forjado em tempos desesperados. A questão de ser um historiador ou um oportunista não tem uma resposta fácil, e é exatamente essa ambiguidade que torna Flávio Joséfo uma figura tão fascinante, cuja obra continua nos desafiando a pensar sobre o que é história, a lealdade e, no fim, a sobrevivência.